A paz, queridos, que prazer estar com vocês, estudar a palavra de Deus e sermos desafiados em nossa fé. Eu estou começando hoje uma série que se chama Os Milagres de Elias. Eu escolhi a vida deste homem que foi escolhido como o profeta que representa toda a classe de profetas. Vocês se lembram que Jesus, quando subiu ao monte e houve a transfiguração no monte, se apresentou junto com Jesus Elias e Moisés. E Elias foi o escolhido, o profeta escolhido para representar o tempo dos profetas. Por que esse homem foi escolhido? Ele é sensacional, a sua vida é espetacular e nós vamos aprender com ele, tá? Vai ser uma série com palavras maravilhosas, você precisa acompanhar comigo. Mas se você não se inscreveu ainda no meu canal, faça agora, por favor. Ouça essa mensagem, dá um like, faça algum comentário, aperte também o sininho para receber as notificações, tá bom? Mas eu quero começar com o texto que está lá em Tiago 5,17, que diz assim: que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses não choveu. Olha que coisa incrível. A gente lê a história de Elias e vê que foi assim, feitos poderosíssimos. E de repente no Novo Testamento, Tiago, fazendo uma alusão sobre a vida de oração, fala que Elias, o grande profeta que realizou coisas tremendas através da sua vida de oração, é um homem como eu e como você, não é? Então, assim como ele viveu esses grandes feitos porque era um homem de oração, nós podemos viver também. Então, vamos aprender algumas lições, não é, que ele pode nos ensinar para que nós possamos acionar os céus. Foi isso que ele fez. Ele orou com instância e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Gente, isso é demais. A gente tem esse poder também através da oração. Você sabia disso? Vamos aprender lá com Elias. Lá no texto de 1 Reis 17:1, diz assim: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Esse é o texto que relata quando Elias orou mesmo. Elias apareceu para o rei Acabe, o rei de Israel, e disse assim: olha, vai ficar alguns anos de seca, não vai haver chuva segundo a minha palavra. Mas como isso aconteceu? Que ambiente que ele estava vivendo, né? Qual era o momento, qual era a realidade daquele momento? Porque Elias foi tão radical e pediu esse juízo de Deus de trazer seca sobre a terra. O texto está lá em 1 Reis 16, de 30 a 33, que descreve o reinado de Acabe sobre Israel. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de seus menos, andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios. E foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Olha que coisa terrível. Elias fez essa oração porque ele se importou com a situação atual. Para que eu e você façamos a oração da fé, que pode mudar a nossa realidade, a gente tem que se importar de como as coisas estão caminhando. Importe-se com a situação atual. Olhe ao seu redor e veja o que está acontecendo. Foi o que aqui esse profeta, Elias, o tesbita da cidade de Tesbe, que estava morando em Gileade, ele se levantou do nada. De repente aparece Elias, vai diante de Acabe e profetiza a seca.
Agora, ele discerniu o tempo que ele estava vivendo, porque Acabe, ele foi um rei terrível, ele cometeu grandes abominações diante do Senhor. O que foi que Acabe fez? Acabe fez um templo para Baal. Ele se casou com Jezabel, que era uma mulher de Sidom, e ela trouxe essa adoração. Já estava havendo idolatria, mas aí se instituiu uma grande adoração a Baal. Ele construiu um templo a Baal, gente. E a adoração diz aqui que era abominável, coisas abomináveis para irritar o Senhor. Para vocês terem uma ideia, eles ofereciam seus filhos, né, para esse Deus. Esses filhos eram mortos em sacrifício a Baal. Dentro dos seus cultos, os seus cultos eram cultos de orgia, né, de muito bacanal, digamos assim, muita prostituição. Era uma coisa realmente abominável a Deus. Você imagina, no povo de Israel, né, no povo de Deus, havendo essa abominação. E diz aqui que ele foi pior do que todos os reis antes dele. Então nós temos que nos importar. Não fique só olhando, sabe, para a sua vida, para os seus problemas. Olha o que está acontecendo ao seu redor. As pessoas estão sofrendo por causa da economia. Ore para que Deus abençoe a economia. Ore por direção a Deus, ore por prosperidade. Está vendo a epidemia como nós estivemos sofrendo agora? Não fique acabrunhado, não, mas seja forte no Senhor e esteja atento à realidade do seu momento, porque você, através da oração da fé, pode fazer diferença. Então, o que é que está acontecendo? O que o povo está sofrendo? O que a sua família está sofrendo? Quais as dificuldades que você está enfrentando? Pare de viver a vida, sabe, no automático, mas analise, olhe para as dores, olhe para os sofrimentos e procure no Senhor ser aquele agente de transformação. E aí vem o segundo ponto, deseja a mudança. Não é? Elias viu tudo isso e ele não se conformou, por isso ele se levantou, e Deus quer também que nós nos levantemos. Não é? A gente tem que lembrar que nós, como embaixadores de Cristo aqui na terra, como igreja de Cristo, Jesus nos deu autoridade. Lá em Mateus 16:19, Jesus disse assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Nós temos autoridade. Os céus esperam o nosso comando. O que nós ligarmos, o que nós amarrarmos, ligar é amarrar. Desligar é desatar o nó e liberar. Aquilo que nós amarrarmos será amarrado. Aquilo que nós desamarrarmos e liberarmos e soltarmos, ou seja, as bênçãos, serão soltas, serão liberadas dos céus. Mas a gente tem que orar como fez Elias. Elias foi corajoso, ele se apresentou ao rei e falou: olha, por causa das suas abominações, por causa do seu pecado, por causa do pecado da nação de Israel, vai haver seca, não haverá chuva durante anos. E assim aconteceu. Nós também podemos, sabe, nos indignar, não indignação humana, não é? Porque a ira humana não produz a justiça de Deus, mas a ira que procede de Deus, querendo o bem daqueles que estão ao nosso redor, o bem da nossa cidade, o bem da nossa nação, o bem da nossa família, o bem daqueles que amamos, e clamemos por justiça de Deus, porque Deus vem e opera com justiça. Nós temos que liberar as bênçãos, nós temos que profetizar, nós temos que acionar os céus. Amém? Depois que você desejar a mudança, ore com instância. O que quer dizer orar com instância? Não foi uma oradinha que Elias deu, não. Ele foi insistente. Ele parou e ele acionou a Deus. Ore 1 dia, 2 dias, faça campanha, fique no pé do Senhor até que o Senhor venha buscar. A palavra de Deus lá em Deuteronômio diz assim, 4:29, de lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Meu querido,
O reino de Deus é tomado à força e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então você tem que orar, você tem que buscar a Deus com instância de todo o coração, de toda a tua alma, para ser um agente de transformação, porque aonde você está, você pode trazer a bênção, você pode trazer a justiça, você pode trazer a paz, você pode trazer a prosperidade. Amém? Então é importante que nós modifiquemos o ambiente onde nós estamos plantados. Em último lugar, profetize a sentença de Deus. Nós somos profetas. A palavra de Deus diz que o Senhor é tardio em irar-se, mas grande poder e jamais inocenta o culpado. Se o mal tem prosperado, Deus espera que nós nos posicionemos e clamemos por justiça e profetizemos sentenças de julgamento dos céus. É lógico que não vamos ser levianos e profetizando, né? Como João, quando chegou em Samaria, eles não queriam aceitar Jesus lá, ele falou assim: Senhor, quer que eu ore para que caia raio dos céus? Jesus falou: você não sabe que espírito você serve. Não é bem assim, mas quando você discerne a injustiça, você pode orar e profetizar a justiça e a sentença de justiça de Deus, que você vai ver como vai acontecer. Ore pela sua família, ore pelos seus, ore pela sua cidade, ore pela sua nação. E que nós sejamos como Elias, que possamos orar a oração da fé, que traz o milagre, que transforma situações e que nos faz vitoriosos em Cristo. Que Deus te abençoe, ouça essa palavra e se aproprie dela em Cristo Jesus. Amém.